Como tem sido referido, o mês de março é dedicado mundialmente à consciencialização sobre a endometriose, motivo que levou a Sociedade Portuguesa de Ginecologia a envolver-se ativamente neste projeto. Quero começar por dizer que considero a endometriose um flagelo na vida de uma mulher portadora. E é um flagelo porque se trata de uma doença complexa, crónica e grave, que afeta significativamente a qualidade de vida da mulher e que persiste muitas vezes durante toda a sua vida reprodutiva, na maioria das vezes sem cura completa e definitiva, e sem repercussões na sua vida diária, tanto pessoal como profissional, como social e familiar. Apesar de ser uma doença já descrita desde o século XVIII-XIX, há 40 anos para trás praticamente não se falava em endometriose. E quando se falava, era exclusivamente referido aos quistos dos ovários, que levavam a cirurgias pélvicas de urgência, mais ou menos radicais, algumas vezes em mulheres ainda sem filhos, condenando-as definitivamente à esterilidade. Basta recordarmos que o primeiro bebê nascido por procriação medicamente assistida foi há 40 anos e em Portugal há 30. O diagnóstico é baseado nos sintomas, no exame ginecológico e no recurso a exames complementares. Os sintomas são múltiplos, dependentes da localização, sendo os mais frequentes a dismenorreia, a dor pélvica, a dispareunia profunda, progressiva, a infertilidade primária ou secundária. A tolerância à dor, como sabemos, é muito subjetiva e nem sempre proporcional à gravidade das lesões. A dismenorreia progressiva e com agravamento ao longo dos anos, quando não tratada, mas que não deve ser confundida com a cólica menstrual do primeiro dia e assintomática nos dias seguintes. Mas também podem ocorrer outros sintomas cíclicos durante o cataménio, como dores abdominais difusas, disquésia, retorragias, disúria e hematúria. Pode também coexistir dispareunia superficial, por vaginismo mais ou menos significativo por antecipação à dor da penetração profunda. Dor pré-sagrada com irradiação para a nádega ou coxa associada ao comprometimento dos nervos pré-sagrados, dor lombar unilateral progressiva associada ao envolvimento do ureter e que poderá acabar em exclusão renal, dor no ombro normalmente à direita durante o cataménio associada à endometriose do diafragma. Normalmente é referido 3 tipos de endometriose: peritoneal, ovárica, infiltrativa ou profunda. No entanto, a adenomiose é uma entidade que atormenta frequentemente a vida das mulheres com dismenorreia intensa, muitas vezes incapacitante, e hemorragias uterinas anormais que podem levar à anemia. Assim como uma entidade que começa a ser cada vez mais frequente, que são os nódulos de endometriose do istmo uterino e da parede abdominal na cicatriz das cesarianas, às vezes com nódulos volumosos e múltiplos que implicam excisões mais ou menos alargadas da aponevrose e músculos da parede abdominal anterior. Na minha opinião, deveríamos avaliar estes sintomas menos comuns para, em conjunto com o exame objetivo, possamos orientar o nosso radiologista para a avaliação mais dirigida e mais adequada e programarmos um tratamento e um esclarecimento mais adequado da doente. Atendendo a que estas doentes, a maioria das vezes, têm um longo historial de dores graves e muitas vezes não compreendidas, o exame objetivo deve ser delicado, paciente, mas cuidadoso, a fim de detectar tumefações nas suas dimensões ou os pontos dolorosos pélvicos. Os exames complementares para diagnóstico mais utilizados são a ecografia pélvica e a ressonância magnética. Em determinadas situações poderemos ter que recorrer a taques, urotaques, colonoscopia, ultrassonografia endorretal. O tratamento deverá começar sempre por ser um esclarecimento adequado, feito com o tempo, das lesões que esta doença provocou nessa doente, em concreto, do nosso plano de tratamento médico e ou cirúrgico, em linguagem que a doente entenda, e que deverá ser individualizado dependente da idade, intensidade das dores, vontade de gravidez a curto ou longo prazo. Na minha opinião, o tratamento médico deverá ser a primeira escolha, porque só por si controla grande parte dos sintomas e da evolução, mas também em caso de ter que se recorrer à cirurgia, esta possa ser mais facilmente programada e reduzir o estado inflamatório das lesões, facilitando a intervenção cirúrgica e que deverá ser mantido após a cirurgia até a pretensão da gravidez. O tratamento cirúrgico consensualmente deverá ser
preferencialmente por abordagem minimamente invasiva, quando a terapêutica médica não controla a sintomatologia nem a evolução da doença, a fim de melhorar a qualidade de vida, de restaurar a anatomia e preservar a fertilidade para a excisão das lesões já em risco de comprometimento de órgãos pélvicos adjacentes. Para concluir, diria que o tratamento deverá ser multidisciplinar, em centros com especialistas diferenciados e que deveria ser evitado cirurgias precipitadas e apressadas. E que deveríamos promover a sensibilização de outros colegas, nomeadamente os pediatras, visto que atualmente vigiam as jovens até aos 18 anos. Muito obrigado. Olá, sou a Tânia Pinheiro Lino, tenho 38 anos e depois de ter tido a minha primeira filha decidi que ia colocar o DIU. Eu tinha sempre imensos problemas com a pílula porque me esquecia, muitas vezes ia tomar e essa foi a forma que eu encontrei de ser mais fácil para mim ter o anticoncepcional e não engravidar novamente, pelo menos antes do tempo desejado por nós. Ao fim de algum tempo, não consigo precisar muito bem, mas julgo que ao fim de 2, 3 anos, comecei a notar que sempre que eu estava com o período menstrual, tinha dores fortes na zona do glúteo direito e na anca direita. Não era um incómodo muito grande, mas era uma dor que me condicionava. Naqueles dias eu ficava, portanto, não queria fazer tantas coisas como fazia naturalmente, não estava tão bem disposta com o passar do tempo aliou-se a isso o facto de eu ter muita dificuldade em fazer as minhas necessidades. Ou seja, sempre que eu estava com o período menstrual, além da dor no glúteo direito e na anca direita, eu tinha também uma enorme dificuldade de evacuar. Deixei-me estar por ali durante muito tempo, porque pensei que seria normal, até que no verão de 2013, houve um dia que eu estava de férias e disse, não pode ser, isto não é normal, aquilo que me está a acontecer. Eu vou à urgência do meu hospital, que era o Hospital de Gaia, o Hospital da área de residência, e fui à urgência, fui atendida na área de cirurgia e recordo-me perfeitamente das palavras que o médico me dirigiu. Inicialmente ele perguntou-me se esta era uma dor constante, eu disse que não. Só tinha esta dor durante o período menstrual. E o médico disse-me assim, não há nenhuma dor que se manifeste apenas durante o período menstrual, a não ser que seja uma endometriose, mas aí a situação é muito mais grave. Por isso vá para casa, relaxe, com certeza isso são gases até, tome Aerohome e vai ver que isso vai passar. E eu assim fiz, durante alguns meses, naquela altura do período menstrual, tomava Aerohome todos os dias. Não sei se aliviava até, mas pronto, fui andando ali naquela ilusão. Até que, a dada altura, as pessoas com quem eu trabalhava começaram a perceber que sempre que eu estava com o período as pessoas percebiam, porque eu ficava diferente, porque aquela dor já me incomodava muito. E a uma altura um médico disse-me, Tânia, o que é que se passa? Disse, doutora, isto assim, que sempre que eu estou com o período tenho esta dor aqui, tenho esta dificuldade. Disse, então vamos fazer exames. Felizmente tive a sorte de ter sido diagnosticada logo à primeira, porque depois conheci dezenas de casos, centenas se calhar, de mulheres que andam anos e anos para verem a sua endometriose diagnosticada. A minha lesão era no septo reto-vaginal. A técnica que me fez a ressonância disse que era uma autêntica couve-flor, que nunca tinha visto uma lesão de endometriose tão grande. Partimos para a cirurgia. Portanto, fiz a cirurgia em abril de 2014 com o Dr. António Alves, que é alguém a quem eu tenho muito a agradecer, porque na verdade foi uma cirurgia muito desafiante. Foi necessário fazer uma reseção do intestino, o pós-cirúrgico não foi nada fácil e, além de tudo isso que foi ultrapassado, ao fim de 3 anos eu quis engravidar e o Dr. Alves disse-me, Tânia, vais deixar a pílula, porque agora o meu tratamento de endometriose, entre aspas, o tratamento é a pílula contínua. Vais deixar a pílula, mas eu quero que tu engravides em pouquíssimos meses, porque na verdade nós não podemos dar espaço à endometriose para ela voltar a crescer. A verdade é que ao fim de 3 meses eu estava grávida,
espontaneamente. Foi uma gravidez que correu muito bem, o bebê está cá fora e é um menino muito saudável e eu estou muito feliz. A mensagem que eu gostava de passar era para que realmente as outras mulheres não desvalorizem as dores durante o período menstrual. Infelizmente a endometriose é uma doença para a qual os médicos ainda não estão muito sensibilizados. Temos mesmo que calhar nas mãos certas e em pessoas que já estejam alerta para esta patologia. E na verdade, o meu caso é um caso que pode inspirar muitas pessoas, porque fiz a cirurgia, apesar de muito complicada, estou curada e ao fim de 7 anos tenho uma vida perfeitamente normal, sem qualquer tipo de sintomas e muito feliz com a minha família.